Bom, pessoal, então estamos aqui no dia 14 de fevereiro de 2022 para fazer a nossa aula síncrona de número 7 do curso de Teorias da Narrativa, referente ao segundo semestre letivo de 2021, da Faculdade de Letras da UFMG. Agora são 20 horas e 50 e poucos minutos. Essa é a aula da turma TNB20. Bom, então hoje, né, é a última aula, né, do nosso curso, a última aula síncrona, né, vamos ter ainda uma última atividade que vai ser o fórum na próxima quarta-feira, dia 16, né, que vai ser o último fórum, a última atividade do curso. Vocês já entregaram os trabalhos finais, eu ainda não comecei a corrigi-los, né, lá no final da aula eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, sobre quando vou entregar notas, etc. Bom, o tema de hoje, né, romance, né, teorias do romance, que eu coloquei no título da aula, acho que até um pouco pretensioso, né, porque o que a gente vai fazer é dar uma rápida pincelada, um rápido passeio por algumas questões, né, relativas ao gênero romance, né, tentando pensar o romance aí como gênero literário, né, a partir das reflexões que a gente fez, né, do curso de introdução aos estudos literários sobre a questão do gênero, né, e trabalhando aí com o texto Epos e Romance do Bakhtin, né. É realmente uma passagem muito rápida pelo tema, é um tema complexo, amplo, né, mas aí em função dos limites do curso e do próprio regime remoto, né, eu fiz aí durante o curso a opção, né, por trabalhar mais com contos, né, dá para vocês passar para vocês lerem, né, uma série de contos. Eu achei que era mais produtivo, propiciava assim uma melhor, vamos dizer assim, decantação dos conhecimentos, né, um repertório maior, né. E não indiquei nenhum romance e dediquei apenas essa aula e esse texto, né, a falar um pouquinho do romance, né, para cumprir, né, esse item do programa, né, que é falar um pouquinho dos principais gêneros narrativos da literatura moderna e contemporânea, literatura ocidental, né, que são o conto e o romance. Né? O conto a gente já falou um pouco mais sobre ele, né, e hoje o tema então é o romance. Como sempre, né, vou começar lendo aí os objetivos da aula, bem simples, né, apresentar brevemente algumas das questões mais importantes dos debates teóricos sobre o romance como gênero literário e encerramento da disciplina. Né? Então, terminando hoje, então, a disciplina. Eu coloquei também nesse último slide, né, esse trechinho aí que eu chamei de pressupostos, né, que é algumas ideias que eu acho interessantes da gente comentar antes de trabalhar com o texto do Bakhtin, que está indicado como bibliografia da aula de hoje. Né? A primeira coisa que eu coloquei nesses pressupostos, né, foi lembrar o conceito de gêneros literários com o qual a gente está trabalhando, né, que foi o conceito que a gente formulou lá no curso de introdução aos estudos literários. Né? Lembrando rapidamente, né, a ideia principal é que a gente não está muito pensando na ideia, né, do gênero como uma simples tipologia ou classificação, né, como se os textos existissem lá, independente dos gêneros, né, e o teórico fosse lá e agrupasse esses textos conforme as características que eles têm. Né? A gente pensou mais na ideia dos gêneros como modelos ou convenções de produção e escrita dos textos literários. Né? E ao pensar nos textos dos gêneros como modelos, né, a gente está pensando que o próprio texto, né, que o gênero está no próprio texto, né, no sentido de que quando o escritor vai escrever o texto, ele parte desses modelos, dessas convenções, mesmo que ele não os siga, né, literalmente, mesmo que ele transforme o gênero, mesmo que ele viole as regras do gênero, né, quebre com as regras do gênero, ele tá dialogando com os gêneros, né? Então, os gêneros fazem parte da própria construção dos textos, né? Por isso essa ideia de modelos e convenções, né? Ou convenções. Né? E a gente trabalhou também, né, falamos bastante, né, da ideia do gênero, da historicidade dos gêneros, né, da ideia de que os gêneros, a gente não está trabalhando como uma grade fixa dos gêneros, né, como se os gêneros fossem atemporais, né, não históricos, né, a gente está trabalhando com a ideia de que esses modelos ou essas convenções vão se transformando ao longo do tempo, né, quer dizer,
Os gêneros, vamos dizer assim, têm uma espécie de vida, né, no sentido de que, num determinado momento histórico, né, aquela convenção se cristaliza, né, começa a ser compartilhada, utilizada por diferentes escritores, né, quer dizer, essa convenção se torna um gênero, né, e que esse gênero pode também entrar em decadência, parar de ser praticado, né, parar de ser utilizado, né. Não é que ele some, né, a gente pensa, por exemplo, na epopeia, nas epopeias gregas, né, ou nas epopeias da antiguidade, né, do início da Era Moderna, né. Bom, hoje em dia, se o escritor resolver, ele pode escrever uma epopeia, naturalmente acontece isso, mas não é muito usual, né? Geralmente quem quer, né, a gente pensando no romance como uma narrativa em prosa longa, né, quem quer contar uma história, né, num texto longo, né, uma história longa num texto longo, ele vai usar o molde, né, a convenção, o gênero romance, né? Vai ser pouco provável, pouco usual, pouco frequente que se utilize a epopeia, né, que escreva um texto, um poema épico, né, um poema que conta uma história, um poema longo que conta uma história. É raro isso acontecer. Quer dizer, isso tem a ver com essa historicidade dos gêneros, né, com essa relação do gênero com a sociedade onde ele, né, é criado, onde ele é praticado, né? Então, lembrando assim, o conceito de gêneros que a gente formulou, né, gêneros literários, que a gente formulou lá no curso de Introdução aos Estudos Literários, né, a gente diz que os gêneros são modelos e convenções, né, de produção e de escrita, de produção e de recepção dos textos, né? Aí tem um dado importante, quer dizer, os gêneros não tem a ver só com a elaboração dos textos, com a escrita dos textos. Eles atuam, eles funcionam também na leitura, né? Na medida de que quando a gente vai ler um texto e identifica ele com um determinado gênero, né, isso faz com que a gente tenha determinadas expectativas em relação ao texto, né? A gente está falando bastante aqui, né, da narrativa policial, né? O trabalho final aí que vocês entregaram até a sexta passada, né, tinha a ver com o gênero policial, né? Então, quer dizer, quando a gente pega um texto, né, e identifica esse texto com o gênero policial, isso significa que a gente vai ter certas expectativas em relação a esse texto, né? Vai ter um enigma, vai ter um crime a ser descoberto, vai ter um detetive que possivelmente vai descobrir o autor desse crime, a solução vai ser revelada só no final, né? Quer dizer, o fato do texto pertencer ao gênero atua, né? Determina também a maneira como a gente, ou pertencer, o leitor identificar esse texto como pertencente ao gênero, né? Isso determina também a maneira como a gente lê, né? A ideia do gênero como modelo de leitura que a gente viu lá com o companhão, né? Mas voltando então à definição, né? Gêneros literários seriam então modelos ou convenções de produção e escrita dos textos, né? Que tem a ver tanto com a forma quanto com o conteúdo dos textos, né? Na medida que ele é uma espécie de casamento entre as duas coisas, né? Quer dizer, para falar de um determinado tema, usa-se uma determinada forma, né? E principalmente, né, que são históricos, né, que se transformam historicamente, né? Quer dizer, esses modelos vão mudando, vão dando origem a outros gêneros, né, conforme os escritores vão escrevendo textos que dialogam com esses modelos, né? O ponto principal para a gente é que hoje é, é exatamente a questão da historicidade dos gêneros, né? Porque, como a gente vai ver aí na leitura do Bakhtin, né, o gênero romance é um gênero intimamente ligado à modernidade, né, à modernidade ocidental, né? Quando eu faço aula, né, esse curso de maneira presencial, né, eu geralmente começo a aula conversando com os alunos, né, pedindo que eles lembrem o romance mais antigo que eles conhecem, né? E aí a gente vai cavucando, eles falam um, falam outro, às vezes falam algum que não é romance, né? Aí a gente corrige e tal. Mas geralmente, né, o mais antigo que o pessoal lembra é o Dom Quixote, né? O Dom Quixote do Cervantes, né? Que é um texto que foi publicado ali no inicinho do século XVII, 1600 e pouco, né? Isso dá um pouco, então, para a gente, né, né, indica para a gente essa relação, né, do romance com a modernidade,
né? O Bakhtin vai contar para a gente aí no texto de hoje que o romance tem predecessores, né? Na antiguidade, né? Em um determinado momento da antiguidade, especialmente, né? A gente vai falar disso melhor quando a gente estiver vendo o texto do Bakhtin. Mas é na modernidade, né, que ele se desenvolve, né, e ganha a proeminência, né, a preponderância que ele tem na literatura moderna e contemporânea. Quer dizer, é na modernidade que ele se torna o chamado gênero mestre da literatura, né? Então, quer dizer, ele se desenvolve, ganha corpo, ganha sua importância na modernidade, porque, de alguma forma, ele está ligado, né, às questões, à ideologia, às visões de mundo do homem moderno, né? Essa ideia, né, da relação do romance com a modernidade, ela foi trabalhada por uma série de autores, né? São diversas as formulações, né, de diferentes autores que falam sobre essa relação do romance com a modernidade. Eu mencionei aí alguns deles no slide, né? O Hegel, o Lukács, o Benjamin, o Walter Benjamin, o Ian Watt, né? E eu vou mencionar aqui rapidamente, né? Vou falar rapidamente para vocês de algumas das ideias desses autores, né? A gente tem, por exemplo, né, a teorização do Hegel, né, filósofo alemão do século XVIII, né, ligado ao romantismo, né, que disse que o romance era a épica da burguesia, né? A formulação é interessante, né? Porque primeiro relaciona o romance com a épica, no sentido de que é um gênero narrativo, né? A epopeia também é um gênero narrativo, né? Mas é a época da burguesia, né? Que é exatamente a classe social que, com o desenvolvimento do capitalismo na Europa, né? Se torna a classe dominante, né? Então, o romance teria para o homem moderno mais ou menos o mesmo sentido, a mesma importância que a epopeia tinha para o mundo antigo. Né? Conta então para a gente, né, falando para a gente um pouco então dessa relação, né, do romance com a modernidade. E o Hegel dizia também, né, que o romance geralmente fala de um conflito entre a poesia do coração e a prosa das circunstâncias. Né? O que seria esse conflito? Né? O que seria essa poesia do coração? Né? A poesia do coração seria, né, os desejos, as aspirações, né? As utopias, né, desse homem moderno, né, que vive num mundo em que as tradições, os saberes herdados do passado já não têm mais o mesmo valor, o mesmo significado, né? A gente pode pensar aí, né, em como, né, o valor das tradições e dos saberes herdados do passado muda, né, na passagem da Idade Média para a modernidade. Quando eu falo modernidade, eu estou pensando em termos históricos, né, então estou pensando da Renascença para frente, né, após o final da Idade Média. Mas na Idade Média, a gente pode pensar assim que as tradições, sobretudo o discurso religioso, né, eles diziam para as pessoas, né, qual era o sentido da vida, né, explicavam para as pessoas, né, a posição e a posição delas na sociedade, a função delas na sociedade, quer dizer, você é um vassalo, você é um nobre, né, porque você, né, recebeu isso como uma espécie de herança divina, né, então seu papel na sociedade é esse, né, davam, né, as tradições davam sentido para a vida, davam sentido para a morte, enfim, o saber herdado da tradição, né, dizia para o homem, né, dava as referências para o homem, né, sobre o que ele está fazendo no mundo, as relações dele com o mundo, com as outras pessoas, né, enfim, enquadravam o homem no mundo, né. Isso a gente está falando do discurso religioso, né, das tradições religiosas na Idade Média. Né? Mas na passagem para a modernidade, né, o que acontece é que essa reverência às tradições, esse respeito pelas tradições, começa a entrar em declínio, né? Porque a modernidade, né, uma das coisas que caracteriza a modernidade é exatamente o espírito crítico, né, a racionalidade, né, o espírito científico, né? Ou seja, o homem moderno já não olha mais para os saberes herdados da tradição com a mesma reverência. Né?
Ele já não considera que esses saberes devem ser simplesmente reproduzidos e transmitidos às novas gerações. Ele se acha na posição de criticar e reformular esses saberes, de produzir novos saberes, por conta desse espírito crítico e racional da modernidade. Então, a modernidade é esse tempo em que os homens perderam essa referência que era dada pelas tradições, estão eles mesmos, cada um por si, né, a questão do individualismo moderno, estão cada um por si procurando seu lugar no mundo, procurando construir o sentido das suas próprias vidas, né? Quer dizer, uma sociedade em que o sentido da vida já não é mais dado pela tradição, né? Então, quer dizer, essa poesia do coração seria justamente esses desejos, essas aspirações desse homem que quer construir o sentido da sua vida. É um homem moderno, né? Mas ele está em conflito com a prosa das circunstâncias. Quer dizer, o coração dele é poético no sentido de que é cheio de desejos, quer construir um determinado sentido para a sua vida, mas o mundo em que ele se encontra, né, na verdade, dificulta, serve como obstáculo para a realização desses desejos, né? Então é a ideia desse homem que está procurando o sentido da vida num mundo que é de alguma forma hostil, né? Que oferece uma série de obstáculos a essa realização, né, individual de cada um, né? Um outro teórico, né, agora já do século XX, o Lukács, é um húngaro, né, faz uma formulação parecida, inspirada na formulação do Hegel. Ele diz que o romance fala do conflito entre o herói problemático e um mundo de conformismos e convenções, né? Esse herói problemático é exatamente esse homem cujo sentido da vida já não é mais dado pela tradição, esse homem que está à procura do sentido da vida, né? E que, por conta disso, né, vive uma série de contradições, de dúvidas, de hesitações, né? E esse herói problemático está em conflito com o mundo de conformismos e convenções, que é mais ou menos ali a prosa das circunstâncias do Hegel, né? Esse mundo que quer enquadrá-lo em determinados papéis sociais, né? Com o qual, então, ele entra em conflito por conta dessas aspirações, desse desejo, dessa procura pelo sentido da vida, né? Eu mencionei também o Benjamin, né, o Walter Benjamin, filósofo alemão do século XX, já, né, da primeira metade do século XX, né, que faz uma contraposição, né, entre o romance e a narrativa tradicional, né? Por narrativa tradicional, a gente, para pensar, né, no que seria essa narrativa tradicional, isso é inclusive um tema que já apareceu naquele texto Sujeitos Ficcionais, né, que tinha lá aquelas configurações do narrador, o narrador tradicional, o narrador detetive, o narrador editor, o narrador copista, né? O narrador tradicional lá é exatamente esse mesmo aí do Walter Benjamin, né? O narrador tradicional é aquele que transmite o saber da experiência, que transmite de geração em geração, né, os saberes acumulados pela experiência, né, os saberes, então, herdados do passado, né? A gente pode pensar, por exemplo, nos contos de fadas, né? Nas fábulas, né? Mas a gente pode pensar também naquelas histórias, né, sobrenaturais que os velhos do interior contam, né? E essas histórias geralmente têm um sentido um pouco de conselho, um sentido pedagógico, né? Por exemplo, se a gente pensa assim, na Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, né? A Chapeuzinho Vermelho parece querer dizer para o seu ouvinte ou para o seu leitor, né, que é importante ele não sair do caminho, ele seguir o caminho traçado, né? Porque senão ele vai correr perigos, o lobo mau pode pegar. Quer dizer, essas histórias, né, contadas pelo narrador tradicional tinham esse sentido de transmitir para as novas gerações o saber que vinha do passado, o saber acumulado pela experiência, né? Só que na sociedade moderna, né, esse saber acumulado pela experiência, ele já não é mais tão valorizado, né? Exatamente porque a sociedade moderna é marcada por esse espírito crítico, racionalista, né, que não aceita sem questionamentos os saberes herdados do passado, né? Então, exatamente por isso, esse narrador tradicional, para o Walter Benjamin, né, ele estaria em decadência, em declínio, ele estaria num processo de desaparecimento. E no lugar dele estariam surgindo novas formas narrativas, como o jornalismo, por exemplo, e o romance, né? E é interessante aí, né, que o romance
O romance não é, né? Ele não tem esse sentido de transmitir um saber herdado do passado, né? Mas ele é exatamente, né, esse discurso que fala das dúvidas, das hesitações, da falta de referências, né, do homem moderno, que está à procura de construir o sentido da sua própria vida, né? Então, mais uma formulação aí que ressalta, né, essa ligação do gênero romance com a modernidade. Bom, depois dessas rápidas pinceladas aí em algumas ideias clássicas, né, sobre a relação entre romance e modernidade, a gente pode ir, então, para o texto, né, de hoje, né, que é o Epos e Romance, do Mikhail Bakhtin. Né? Bakhtin é um autor, né, que a gente já conhece, né, do qual a gente já falou, né, por exemplo, a respeito dos conceitos de dialogismo e polifonia. Falamos em outra oportunidade também, esqueci qual. Mas, enfim, é um texto bastante famoso, bastante importante do Bakhtin, onde ele vai pensar exatamente no romance como um gênero literário, né, um gênero histórico, né, então, portanto, um gênero intimamente, né, um gênero intimamente ligado à modernidade. Bom, a primeira coisa que o Bakhtin fala aí nesse texto, né, é que é muito difícil teorizar sobre o romance, né, como gênero. Né? É muito difícil estabelecer uma teoria do romance, né, uma descrição abrangente, né, que englobe todos os casos, né, uma descrição do romance como gênero. Né? E as razões para essa dificuldade de teorizar sobre o romance vêm justamente do fato, né, de que o romance é um gênero que ainda, por ser um gênero ligado à modernidade, é um gênero que ainda está em desenvolvimento, um gênero que ainda está, né, se desenvolvendo na história, que ainda não realizou todas as suas potencialidades e principalmente que ainda não se cristalizou, né? Não fixou um conjunto de traços que poderiam servir, né, para essa descrição. Né? Justamente por isso, né, o romance não tem, né, um cânone, um conjunto de obras que todo mundo reconheça como as mais representativas do gênero, né? Que é o que acontece com os gêneros antigos, os gêneros tradicionais herdados lá da antiguidade. Né? Se a gente pensa, por exemplo, na epopeia, né? A gente vai pensar na Ilíada, na Odisseia, né? Nos textos do Exíodo, da Teogonia, na Eneida. Né? A gente tem um conjunto de epopeias, né? Que são o cânone do gênero, né? Ou seja, que são os representantes máximos desse gênero, o gênero do passado, né? E por meio dos quais o teórico pode teorizar, né? Ele pode extrair da leitura e do estudo desses textos canônicos, né, as características que definiriam o gênero. Mesmo a gente pode dizer para a epopeia, né, a própria tragédia, por exemplo, né, um outro dos principais gêneros da antiguidade, né, greco-romana. Né, quer dizer, a gente pensa na tragédia, a gente pensa no Sófocles, no Eurípides, no Ésquilo, né, e então, nesses textos desses autores, né, a gente teria as características fundamentais do gênero. Né? Só que o romance, né, como um gênero em desenvolvimento, não se cristalizou ainda. Né? E não tem esse cânone, esse conjunto de gêneros, esse conjunto de textos que seria, né, amplamente reconhecido como os mais representativos do gênero. Né? Então, por isso, né, a dificuldade de teorizar sobre o romance, né, que é o primeiro tema aí do Bakhtin nesse texto. Né? Uma outra razão dessa dificuldade de teorizar sobre o romance estaria no fato de que o romance estabelece relações conflituosas com os outros gêneros. Né? Porque se a gente pensa, por exemplo, na antiguidade, né, a gente vê que os gêneros eles funcionavam como um sistema, que eles tinham relações mais ou menos harmônicas. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o autor lá da antiguidade queria escrever sobre um determinado gênero, né, sobre um determinado tema, ele sabia automaticamente, pelo próprio tema, qual gênero seria o apropriado para tratar daquele tema. Né? Por exemplo, se ele queria contar a história dos grandes heróis nacionais, os grandes feitos dos grandes heróis daquela nação,
narração, ele recorria à epopeia. Se ele queria contar a história de um grande herói, né? Mas um grande herói que teve um destino funesto, né? Que teve um destino de insucesso, né? Que teve um destino triste, trágico, né? Ele sabia que tinha que usar a tragédia. Ou seja, havia uma divisão mais ou menos pacífica, né, entre os gêneros, entre os temas e as formas que deveriam tratar de tais gêneros. Né? Quer dizer, os gêneros funcionavam como um sistema. Né? Já na modernidade, com a ascensão do romance, né, a relação não é harmoniosa, não é pacífica entre os gêneros, né? O Bakhtin diz que os gêneros, que o romance estabelece relações conflituosas com os outros gêneros, né? Sobretudo com os gêneros herdados da tradição, herdados da antiguidade, né? Como a tragédia e a epopeia, ou outros gêneros da lírica, a ode, a elegia, né? Por quê, né, que o romance estabelecia relações conflituosas com esses outros gêneros, né? Exatamente porque, como um gênero, né, da modernidade, ligado ao espírito crítico e racionalista, né, da modernidade, né, ele via com desconfiança os outros gêneros. Né? Os outros gêneros pareciam, diante do romance, como gêneros, digamos, fossilizados, né? Gêneros congelados no passado, que expressavam uma visão de mundo que não correspondia mais à visão de mundo atual, à visão de mundo moderno. Né? Então, o romance, vamos dizer assim, ele tinha uma atitude crítica, né? Ele demonstrava uma atitude crítica em relação aos outros gêneros. Né? Então, é muito comum que o romance, de alguma forma, primeiro, o romance incorpora os outros gêneros, né? Você pode ter, né, dentro de um romance, você pode ter, por exemplo, o romance na forma do diário, o romance na forma de carta, o romance que inclui, né, um poema lírico, o romance que inclui um trecho dialogado, que, portanto, remete ao drama, né? Enfim, o romance incorpora os outros gêneros, ele fagocita os outros gêneros. E, muito frequentemente, ele parodiza, né? Ele incorpora esses gêneros para criticá-los, para mostrar como eles são convencionais e fossilizados, né? Além disso, o romance ele influencia os outros gêneros, né? Exatamente porque ele é muito expressivo das questões, dos dilemas do homem moderno, ele leva os outros gêneros a se transformarem, né? Por exemplo, o teatro, tradicionalmente, era feito na forma de verso, né? Eram poemas, né? Os textos teatrais, né? Para serem declamados ali pelos personagens, né? Com a ascensão do romance, surge, né, e ganha força o teatro na forma de prosa, quer dizer, o teatro sendo influenciado pelo romance. Né? A gente pode pensar também nas formas clássicas da poesia, as formas com métrica e esquemas de rima muito rígidos, né, de estrofação, né, e que, vamos dizer assim, foram abalados, né, pelo surgimento da prosa poética, do verso livre, né, que a gente poderia ver também como uma influência do romance na poesia. Né? Quer dizer, o romance provoca a romancização dos outros gêneros. Né? Enfim, o romance estabelece essas relações conflituosas, né, não pacíficas, não harmônicas com os outros gêneros, né? Por isso, ele é considerado o gênero mestre da literatura ocidental moderna e contemporânea. Bom, depois de falar sobre essa dificuldade de teorizar sobre o romance, né, o Bakhtin vai falar um pouco, né, dos esforços que foram feitos nesse sentido. Né? E ele vai falar assim que, bom, ninguém conseguiu muito sucesso em estabelecer, né, uma definição do romance, um conjunto de características que fosse abrangente, né, e que fosse capaz de descrever o conjunto dos textos que a gente chama de romance. Mas vários autores estudaram com sucesso certas variantes do romance, porque o romance tem muitas variantes, né? Ele tem, né? A gente pode pensar, sei lá, por exemplo, no romance de formação, né? No romance de costumes, no romance experimental, né? Que são variantes do gênero, tipos diferentes de romance, né? E aí vários autores, segundo o Bakhtin, né, tiveram sucesso em definir não o romance como um todo, mas esses variantes do romance. Né? E aí ele fala que, a partir dessas formulações,
desses autores que estudaram essas variantes do romance, seria possível, né, distinguir determinados índices de gênero que serviriam como um esboço, certos traços, né, comuns ao gênero, que serviriam como um esboço de uma teoria geral do romance, né? E aí ele cita alguns desses índices de gênero, né, que mostram para a gente com clareza essa relação do romance com a modernidade, né? Isso está lá no final da página 402, né? O Bakhtin, ele pega alguns desses caras que estudaram as variantes do romance e extrai deles alguns desses traços, né? Que serviriam como um esboço de uma teoria do romance, né? Então ele diz, por exemplo, né? O romance não deve ser, são 4 índices de gênero que ele aponta, né? O primeiro é, o romance não deve ser poético, no sentido pelo qual os outros gêneros literários se apresentam como tais, né? Quer dizer, o romance ele deve evitar, né, os clichês da linguagem poética cristalizados pela tradição, né? Então, quer dizer, aquelas imagens, aquele tipo de vocabulário, aquele tipo de linguajar, né? Não que era típico, né, dos gêneros tradicionais, né? Não deveriam ser repetidos pelo romance, né? O romance a gente, né, frequentemente, né, usa a linguagem do cotidiano, é escrito em prosa, né? Então, quer dizer, ele foge na sua linguagem, né, aos clichês da poeticidade estabelecidos nos gêneros tradicionais, né? O segundo índice que ele menciona tem a ver, o segundo e o terceiro, né, tem a ver com a personagem do romance, né? No segundo ele diz, o personagem do romance não deve ser heróico, nem no sentido épico, nem no sentido trágico da palavra. Ele deve reunir em si tanto os traços positivos quanto os negativos, tanto os traços inferiores quanto os elevados, tanto os cômicos quanto os sérios, né? O que ele está dizendo, né? Ele está dizendo, olha, nos gêneros tradicionais, né, o personagem ele é, né, o herói dos gêneros tradicionais, né, ele é, por assim dizer, plano, né, quer dizer, ele é um herói sem contradições, né, remetendo aí ao que a gente falou lá de personagens planos e redondos, né, na aula sobre a personagem, né, mas vamos dizer assim, o herói da epopeia, por exemplo, né? Ele é aquele personagem íntegro, coerente consigo mesmo, sem contradições, né? Por quê? Porque o sentido da epopeia era a transmissão, né, de determinados valores e determinados saberes vindo do passado, né? E aí as personagens da epopeia, elas encarnam determinados valores e elas, né, elas não têm contradições internas, elas não têm hesitações, né? Elas se confundem com o próprio destino delas, né? Então, por exemplo, na Ilíada, né, o Aquiles, ele é a própria encarnação da virtude guerreira. E tudo que ele faz é coerente com isso, né? O Ulisses é a própria encarnação da sabedoria, da esperteza, e tudo que ele faz é coerente com isso, né? Já o herói do romance, né, como o sentido do romance já não é mais a transmissão dos saberes e dos valores herdados do passado, a transmissão da tradição, né, o herói do romance ele representa não esses valores herdados do passado, mas ele representa os dilemas do homem contemporâneo do romance, do homem moderno, né? Então, ele é cheio de contradições, ele é cheio de dúvidas e hesitações, né? Ele se transforma ao longo do texto, né? A gente vai voltar a falar disso mais para frente, né? Mas, enfim, né, o que o Bakhtin está dizendo aqui, né, que ele deve reunir em si tanto os traços positivos quanto os negativos, tanto os traços inferiores quanto os elevados, tanto os cômicos quanto os sérios, né? O terceiro índice de gênero, né, é também relativo a personagem, né? O personagem do romance deve ser representado não como algo acabado e imutável, mas como alguém que evolui, que se transforma, que é educado pela vida, né? Quer dizer, esse alguém que evolui, que se transforma, que é educado pela vida, é justamente uma representação do homem moderno com seus dilemas, com sua busca pelo sentido da vida. Quer dizer, no homem moderno, na vida moderna, né, com o individualismo moderno, cada um tem que construir o sentido da sua vida. E ele constrói, né, por meio da sua formação, por meio das transformações
pelas quais ele passa durante a sua trajetória, né? Então, o personagem do romance, esse é alguém que evolui, que se transforma, que é educado pela vida e que encontra, né, ou não, né, o sentido da sua própria vida, né, da sua vida individual, porque o sentido da vida coletiva já não é mais dado pela tradição, né? O quarto índice de gênero, a gente já comentou também, né? O romance deve ser para o mundo contemporâneo aquilo que a epopeia foi para o mundo antigo. Quer dizer, assim como a epopeia representava, né, a mentalidade, a visão de mundo do homem da antiguidade, né? Sobretudo essa relação dele com o passado, essa relação de reverência, de veneração pelos valores que vêm do passado, né? Assim como a epopeia representava, né, essas questões, essa visão de mundo do homem antigo, né, o romance representa os dilemas, as questões do homem moderno. Né? Por isso, ele é para o homem moderno o que a epopeia foi para o homem antigo. Né? É a ideia que a gente viu lá do Hegel, né, do romance como épica da modernidade. Né? Bom, o Bakhtin, então, ele lendo, né, vários autores que falaram do romance, ele extraiu deles esses traços de gênero, né, que não seriam bem uma descrição abrangente do gênero, mas alguns traços, um esboço, né, de uma teoria do gênero romance. Né. E a partir daí, né, ele vai entrar no argumento dele mesmo, né, ele se propõe não a fazer uma teoria abrangente do gênero, né, mas a identificar, né, certas particularidades estruturais do romance. Né? Porque assim, ele vai fazer o esforço dele para identificar alguns traços que seriam comuns aos textos do gênero romance. Né? E ele aponta, então, três particularidades. Né? Eu vou ler aqui o trechinho do Bakhtin, que ele aponta, que ele, né, escreve sinteticamente essas três particularidades, para depois explicá-las, né? Mas a formulação é um pouco complexa, eu vou tentando explicar para vocês. Né? Lá no final da 403, ele diz assim, né? Aponto três dessas particularidades fundamentais que distinguem o romance de todos os gêneros restantes. 1. A tridimensão estilística do romance ligada à consciência plurilingüe que se realiza nele. Bem complicado, né? Vou ler de novo. A tridimensão estilística do romance ligada à consciência plurilingüe que se realiza nele. Bom, eu acho que aí a gente pode reter essa palavra plurilingüe. Quer dizer, o que o Bakhtin está dizendo é que o romance tem a ver, né, com o plurilinguismo. Né? Isso tem a ver, né, com a teoria geral do Bakhtin, com essa percepção dele, com essa ideia dele, né, de que a língua é um fenômeno social, né? E que as formas linguísticas refletem, né, as ideologias, as visões de mundo de quem as utiliza. Né? Essa ideia do plurilinguismo, né, tem um pouco a ver com a ideia de polifonia. Não é a mesma coisa, mas tem um pouco a ver. Né? O que era a polifonia? A gente já falou um pouquinho dela quando a gente falou de intertextualidade, lá no curso de Introdução aos Estudos Literários. Né? O texto polifônico, por Bakhtin, é aquele em que você tem diferentes personagens, né, ou, né, com diferentes discursos e representando diferentes visões de mundo, diferentes ideologias, né? E essas visões de mundo entram em conflito no livro, né, na obra, sem que nenhuma dessas visões predomine, né, e determine o sentido global do livro. Quer dizer, a percepção do sentido global do livro fica para o leitor, né? Não tem nenhuma dessas visões de mundo que domina sobre as outras. Né? O conceito de plurilinguismo tem a ver com isso no seguinte sentido, né? É a ideia de que as línguas, né, as diferentes línguas, os diferentes idiomas, né, representam, né, as visões de mundo das comunidades que os utilizam. Né? Isso a gente pode pensar não apenas nos idiomas, nas línguas nacionais, né, mas pode pensar também nas diferentes línguas dentro de uma sociedade. Né? A gente pensa, por exemplo, na nossa sociedade, né, você pode dizer que, né, os operários falam uma língua, né, o pessoal, os advogados e juízes falam outra, né, tem diferentes registros, né? Enfim, né? Sei lá, né? As pessoas do campo falam outra, né? Quer dizer, as línguas representam, não, encarnam, né, diferentes visões de mundo.
né? E por que isso é importante na história do romance, né? Porque a ascensão do romance tem a ver com momentos da história em que uma visão de mundo, uma ideologia de uma determinada sociedade, né, foi exposta, foi colocada em contato com outras línguas, com outras visões de mundo, né? E aí tem dois momentos, né, históricos importantes aí nessa teorização do Bakhtin, né? Ele, né, a gente está dizendo aqui que o romance é um gênero que é um gênero ligado à modernidade, né? Um gênero que se desenvolve, que se torna, né, o gênero mestre da literatura na modernidade, né? Mas o Bakhtin fala também, né, dos precursores, dos predecessores do romance na antiguidade, né? E aí ele fala de, né, de um momento específico na antiguidade, né, que é sobretudo a partir do helenismo, né? O que é o período do helenismo? É o período em que, né, depois do período clássico da cultura grega, né, você tem as conquistas do Alexandre o Grande, né, que levam a cultura grega para fora da Península Grega, né? O Alexandre o Grande conquista uma opção de territórios, né, e difunde a cultura grega por esses territórios, né? Nesse processo, a cultura grega é colocada em contato com outras línguas e outras culturas, né? Esse processo, esse contato da cultura grega, que antes era fechada em si mesma, que era íntegra, que era mais coerente, né? Esse contato com outras línguas e com outras culturas leva a cultura grega a se abrir, né? A se tornar um pouco mais crítica em relação a si mesma, né? Então, nesse período do helenismo, que, se não me engano, é a partir do século III, né? Mas ele pega também, né, o início da Era Romana, né? Mas, enfim, né, nesse período, né, é, justamente por esse contato, por essa abertura, né, de uma cultura mais fechada e íntegra, com outras línguas e outras culturas, né, teriam se desenvolvido uma série de gêneros, né, que, vamos dizer assim, preparam o terreno para o desenvolvimento do romance, né? Que se, vamos dizer assim, que são os precursores, que são os predecessores do romance, né? Na modernidade, acontece um processo assim comparável, semelhante, né? Porque, né, a gente tem ali, né, no final do século XV, início do século XVI, a gente tem as grandes navegações, né, que colocam a cultura europeia, que era relativamente mais íntegra e fechada, né, em contato com outras culturas, né, a cultura oriental, as culturas orientais, as culturas africanas, as culturas, né, das Américas, né, dos índios, das sociedades pré-colombianas, né, e isso tem na cultura europeia, que antes era mais íntegra e fechada, né, um efeito semelhante, né? Quer dizer, a cultura europeia se abre, né, aquela cultura que vinha da Idade Média, né, ela se abre, né, ao contato com outras culturas, outras línguas, né, e por conta disso ela se torna mais crítica, né, mais questionadora em relação a si mesma, né? Isso teria a ver com esse desenvolvimento, né, do espírito crítico, do espírito científico, da racionalidade que caracterizam a modernidade europeia. Ou seja, né, os dois momentos fundamentais de desenvolvimento, né, do romance, os dois momentos fundamentais da história do desenvolvimento do romance, são momentos, né, de plurilinguismo, né, de contato de uma cultura mais íntegra e fechada com uma pluralidade de outras línguas, de outras culturas e de outras visões de mundo. Né? Isso é um pouquinho, né, o que eu posso dizer aí, né, no contexto da aula de hoje, sobre essa ideia do plurilinguismo, né, em relação ao romance. Agora, as outras duas, né, eram três particularidades estruturais, né? Vamos falar agora das outras duas. Eu vou reler lá o que o Bakhtin disse, né? As duas têm a ver com o tempo, né, com a relação, né, entre a sociedade e a questão do tempo, né, que é expressa por cada um desses gêneros, né, por cada gênero, né. A ideia seria que o romance ele expressa, ele articula, né, uma relação com o tempo que é típica da modernidade, que é diferente da relação com o tempo das sociedades anteriores, pré-modernas, sociedades da antiguidade em particular. Então, lá na síntese, né, na descrição das três particularidades estruturais do romance, o Bakhtin diz, né,
A 1 era o plurilinguismo, agora a 2, a transformação radical das coordenadas temporais das representações literárias do romance. A transformação das coordenadas temporais, né? E a terceira, uma nova área de estruturação da imagem literária no romance, justamente a área de contato máximo com o presente, a contemporaneidade, no seu aspecto inacabado. Então, as duas têm a ver com o tempo, né? As duas têm a ver com a relação entre a sociedade e o tempo, que é expressa pelo gênero literário. A maneira como o gênero literário expressa a maneira, o modo como a sociedade se relaciona com o tempo. Né? E a ideia aí é que a nossa relação com o tempo muda de uma maneira importante com a modernidade, na modernidade. Né? E aí, então, essas duas particularidades estruturais, que para mim são mais ou menos a mesma coisa, né? Tem a ver com a relação com o tempo, né? O Bakhtin vai explicar, né? Pela comparação entre o romance e a epopeia. O próximo slide, então, é exatamente essa comparação entre o romance e a epopeia para captar essa relação diferente com o tempo que o romance estabelece, essa relação diferente com o tempo que o romance estabelece. Né? A primeira coisa que o Bakhtin diz nessa comparação entre o romance e a epopeia, né, é que a epopeia era uma experiência eminentemente coletiva, enquanto o romance é uma experiência eminentemente individual, tanto na produção quanto na recepção. Né? Aí a gente pode pensar, né, pensando na epopeia, né, não sei se vocês sabem, né, mas né, pensando lá nas epopeias gregas, né, na Ilíada e na Odisseia, né, não sei se vocês sabem, né, mas esses textos eles são criações coletivas e de caráter oral. Quer dizer, não foi um autor que chegou lá, né, um autor individual que chegou lá e escreveu os textos, não. Eram poemas que circulavam de boca em boca, que eram cantados pelos chamados aedos, né, que eram os poetas, né, e que eram cantados em praça pública, para um público que estava ali ouvindo eles cantarem o poema que contavam as histórias dos ciclos míticos gregos, né? Então, né, tanto a produção do texto era coletiva e oral, quanto a recepção do texto era coletiva. Isso era ouvido em praça pública pelos membros da comunidade. Né? Já o romance, não. O romance, né, a gente falando aqui do romance moderno, né? O romance é, sobretudo, uma experiência individual, né, ligada ao livro, e, portanto, né, consequência do desenvolvimento técnico, do desenvolvimento da imprensa. Né? Por quê? Porque, né, primeiro, no nível da produção, né, é um autor que senta lá e escreve a história, né, e a recepção, né, a leitura do texto, né, a recepção é feita pela leitura, e a leitura é individual, né? Geralmente ela se dá no ambiente privado, quer dizer, a gente lê lá dentro de casa o nosso livro, faz uma leitura silenciosa, né? Quer dizer, a experiência do romance ela é individual, tanto na produção e na recepção. Esse caráter individual versus o caráter coletivo, né? Não tem a ver só com as tecnologias de reprodução do texto, mas tem a ver com a mentalidade, as ideologias das sociedades em que eles circulavam. Né? Quer dizer, o romance como experiência individual tem a ver com o modo de vida individualista da sociedade moderna. Essa história da gente ter o nosso ambiente privado, a nossa casa, onde a gente vai fazer a leitura silenciosa do texto e tal. Né? Mas isso não é o mais importante. Né? O mais importante, eu acho que vem a partir daí, né? Que é esse segundo item do slide, né? O fato de que a epopeia, né, fala de um passado isolado e acabado, né? Geralmente a lenda nacional, a história, né, dos grandes heróis fundadores da nação, dos grandes feitos dos grandes heróis fundadores da nação, né? Enquanto o romance fala de um presente atual e inacabado. Né? Pensando lá nas epopeias gregas, né, na Ilíada e na Odisseia, né, não tenho assim, né, eu sou ruim de memória, então não guardo muito essas coisas muito precisas, né, mas me parece que a Ilíada e a Odisseia se fixaram, né, não sei se foram escritas, eu acho que sim, né, mas enfim, a forma desses textos se fixou lá pelo século VI a.C., né? Mas as histórias que esses textos contam, né, são histórias que teriam se passado num passado muito longínquo. Né? A Ilíada conta a
a Guerra de Troia, né? E a Odisseia conta a volta do Ulisses de Troia para Ítaca, né? Que era a sua terra, a sua pátria, né? Então, quer dizer, existe um fundo histórico aí nessas histórias, né? Que existe mesmo, aconteceu, né? Não é que aconteceu igual está contado na Ilíada e na Odisseia, mas sabe-se que alguma coisa aconteceu, que Troia existiu e tal. Mas isso está muito longe no tempo, né? Eu não tenho certeza, mas talvez século XI, XIII a.C. Enfim, está muito longe no tempo. As histórias que deram origem às lendas, né? Aos ciclos míticos, né? Que são contados, né? Nas epopeias e tragédias, etc. Né? Então, a história contada na epopeia, ela está naquele passado completamente desligado do presente, o presente do Aedo, o cara que canta o poema, e dos seus ouvintes, né? Aquilo que ele está contando aconteceu lá num passado muito longínquo, né? Que está completamente acabado, no sentido de que aquelas histórias, né, não são passíveis de reelaboração, aquelas histórias estão prontas, né? São os ciclos míticos da cultura grega, né? E que está completamente desligado do presente em que a história é atualizada, em que ela é contada e ouvida, né? Essa distância, né, é o que a gente chama de distância épica, né? Quer dizer, a epopeia fala desse negócio que está lá longeão no passado e que não tem uma ligação direta com o nosso presente, né? Já o romance, não. Ele fala, né, ou do nosso próprio presente, do presente do escritor e do leitor, né, ou de um passado, né, mais recente, que de alguma maneira, né, está historicamente ligado ao presente do escritor e do leitor, né? Então, quer dizer, a epopeia trata de um mundo que está ligado ao mundo do escritor e do leitor, né? Exatamente por isso, esse mundo é inacabado, porque, né, esse mundo continua em transformação e vai virar alguma outra coisa no futuro, né? Então, quer dizer, o objeto da representação, em termos temporais, né, é completamente diferente na epopeia e no romance, né? O item seguinte, né, fala do caráter axiológico do passado e do sentido fixo desse passado na epopeia, versus a reavaliação e reinterpretação do objeto da representação no romance, né? O que é esse caráter axiológico do passado, né? A palavra axiológico tem a ver com valor, né? Então, esse caráter axiológico do passado na epopeia é a percepção que tinham, né, os gregos que cantavam e ouviam as histórias, né, de que aquelas histórias e aqueles personagens de que a epopeia falava, né, eram os melhores, os mais valorosos, né? Quer dizer, aqueles caras, os heróis da epopeia, eram os melhores guerreiros, eles eram os mais sábios, os feitos deles foram os feitos mais notáveis, né? Quer dizer, o melhor, o bom, a referência do bom e do melhor está lá nesse passado longínquo do qual a epopeia fala, né? O presente é sempre uma degradação daqueles valores do passado, né? É o que a gente chama de visão escatológica do tempo, né? O tempo é decadência, né? O melhor está lá na Era de Ouro, né? Nesse passado longínquo do qual a epopeia fala, né? Isso é o caráter axiológico do passado, né? Como a epopeia tinha o sentido, né, a função de transmitir para as novas gerações esses valores herdados do passado, né, o sentido da história era fixo, a história não era passível de representação, né? Os ouvintes do presente, eles deveriam apenas receber esses sentidos herdados da tradição, né? Então, não era, vamos dizer assim, permitido, dado, né, ao ouvinte da epopeia reinterpretar, né, o texto. Não, o texto tinha um determinado sentido que era transmitir aqueles valores herdados do passado, né? Já o romance, né, que fala desse presente atual e inacabado, né, ele vamos dizer assim, ele está permanentemente reavaliando e reinterpretando o seu objeto de representação. Quer dizer, a história que ele conta não tem um sentido fixo, né? O sentido dela pode ser reinterpretado, ela pode ser reinterpretada, né? Isso tem a ver com essa relação nova que a modernidade estabelece com o tempo, né? Enquanto nas sociedades, né,
a Grécia Antiga, né? A visão do tempo era essa visão escatológica, né, que via que o melhor estava no passado, na Era de Ouro, que o presente era decadência. Né? Você pode pensar também nas sociedades que têm uma concepção cíclica do tempo, né? Como né, as sociedades chamadas indígenas, né? Que pensam as transformações do tempo como um ciclo, né, ligado aos ciclos naturais. Né? Quer dizer, são maneiras não modernas de ver o tempo, né? Na modernidade, por conta desse espírito crítico, racionalista, né? A gente não pensa mais o tempo como escatologia, como decadência ou como ciclo. Né? A modernidade passou a pensar o tempo, né, de maneira progressiva e linear, o tempo como uma espécie de evolução. É a ideia de progresso, que depois a pós-modernidade vai derrubar, vai questionar. Né? Mas a modernidade ocidental, né, pensou o tempo como linear e progressivo, como se a sociedade moderna estivesse caminhando em direção a alguma coisa melhor. Quer dizer, o melhor não está mais no passado, o melhor está no futuro. Né? Então, se o melhor não está mais no passado, e se o melhor não está mais no passado, né, os sentidos da história que a gente conta não são fixos. Né? A gente não está aqui na modernidade simplesmente para receber essa herança do passado. A gente está aqui para reconstruir as nossas visões de mundo. Né? Então, as histórias que o romance conta estão abertas a serem reavaliadas e serem reinterpretadas. O sentido delas não é fixo. Né? Então, quer dizer, o romance fala de um novo jeito de se relacionar com o tempo, que é o jeito moderno de se relacionar com o tempo. Né? O próximo item aí do slide, né, é a distância épica, da qual a gente falou, né, que é essa separação entre, né, a oposição entre a distância épica e a quebra da distância épica, né, no romance. Né? Quer dizer, na epopeia, você tem essa separação total entre o tempo da história que está sendo contada e o tempo do poeta que está contando a história e dos seus ouvintes, né? Enquanto no romance você tem a quebra dessa distância épica. O leitor, né, e o autor, o leitor, o autor e o objeto da história compartilham de uma mesma temporalidade. Todos eles, né, estão ligados a esse presente atual e inacabado. Né? Um outro item, né, um outro ponto de comparação entre o romance e a epopeia, né, aparece mais para o final do texto, né, e tem a ver com a coisa que a gente já falou, né, que é a questão do herói, né, a maneira como os heróis, como eram construídos os heróis nas epopeias e nos romances, né, a diferença entre as duas coisas, né. Como a gente disse, né, o herói da epopeia, ele não tinha contradições, ele não se transformava, ele não tinha grandes dilemas. Né? Por quê? Porque ele era a própria encarnação de um determinado valor que a epopeia queria transmitir às novas gerações. Né? Então havia uma espécie de identidade total entre o herói e o seu destino. Né? Aquiles era uma encarnação da virtude guerreira. E tudo o que ele fazia era uma manifestação dessa virtude guerreira. Né? Ulisses era uma encarnação, né, da esperteza, da sabedoria, e tudo que ele fazia tinha a ver com isso. Né? Ele não tinha contradições, não tinha divisões internas, não tinha dilemas. Né? Já o herói do... Por quê? Porque a epopeia estava exatamente transmitindo esses valores. Né? Já o herói do romance é aquele herói que não, né, que não representa os valores herdados do passado, mas representa os dilemas do homem moderno. Né? Então, ele é esse herói problemático, cheio de contradições, né? Cheio de dúvidas, de hesitações, desse herói que não se ajusta ao seu destino, né? Que está sempre em conflito com o mundo de alguma maneira. Né? É o que a gente às vezes chama de anti-herói. Né? Esse herói que não é simplesmente a encarnação de uma determinada virtude, né? Mas que representa os dilemas do homem moderno, né? Particularmente do homem burguês, né? Na sociedade capitalista. Né? Então, quer dizer, através desse conjunto de características opostas entre a epopeia e o romance, né, o Bakhtin está tentando mostrar para a gente, né, como o romance articula e, vamos dizer assim, ele põe para funcionar, né, essa visão, essa relação diferente com o tempo e essa relação diferente com os saberes herdados da tradição. Né? Enquanto a epopeia transmite esses saberes,
o romance questiona esses saberes, né? E questiona o lugar do homem no mundo. Ele fala desse homem que está em busca do sentido da sua vida. Bom, então ele explicou aí, né, essas duas particularidades estruturais, né? Ele já tinha explicado o plurilinguismo, agora ele explicou as duas, né, que são a transformação das coordenadas temporais, quer dizer, não fala mais do passado isolado, mas do presente atual ainda acabado, né? E uma nova área de estruturação da imagem literária no romance, que é justamente essa área do presente atual e inacabado, que está permanentemente sujeita à reavaliação e à interpretação, né? Então, isso aí é um pouco a descrição que o Bakhtin faz do romance, das características do romance, das particularidades estruturais do romance, em comparação com a epopeia, né? No momento seguinte do texto, o Bakhtin vai falar um pouco para a gente, né, desses precursores do romance na antiguidade, naquele momento lá da antiguidade, né, a partir do helenismo, né, em que aquela visão de mundo fechada, né, sobretudo da sociedade grega, né, íntegra e fechada da sociedade grega, começa a ser vazada, a ser questionada por conta do plurilinguismo, por conta do contato com outras culturas, outras visões de mundo, né? E aí o Bakhtin vai dizer para a gente, né, que nesse contexto, né, se desenvolveram uma série de gêneros, né, que ele agrupa nessa expressão, né, que formavam o campo do sério cômico na antiguidade, né, e essa série de gêneros, né, prepara o caminho para o desenvolvimento do romance, né? A gente, né, eu particularmente, né, nunca estudei muito, né, literatura antiga, né, então eu tenho uma noção vaga sobre alguns desses gêneros, uns mais, outros menos, né? Mas o Bakhtin fala em diálogos socráticos, em sátiras menipeias, em sátiras romanas, em comédia popular, em simpósio, né? Uma série de gêneros lá que a gente não conhece muito bem, né? Mas que teriam em comum, né, essa importância do humor e do riso, né? E o humor e o riso aí são fundamentais, né, para o desenvolvimento do romance. Por quê? Né, o humor e o riso são uma forma de quebrar com essa visão reverente, sacralizante do passado. Quer dizer, nos gêneros nobres, né, na epopeia, na tragédia, principalmente, né, é, a linguagem, né, o texto, de uma maneira geral, era sério porque ele tratava com reverência esses valores que vinham do passado, né? Mas nesses gêneros do campo sério cômico, né, que preparam o caminho para o romance, né, os temas, às vezes até os mesmos temas, né, os próprios ciclos míticos, né, eram objeto de um tratamento irreverente, dessacralizante, né, por meio do riso, né? O riso era uma maneira, vamos dizer assim, de romper com essa reverência, com essa sacralização dos valores do passado, né? O Bakhtin fala assim, né, que o riso revira o objeto, né, que por meio do riso você pode olhar o objeto da representação por diferentes ângulos, por cima, por baixo, pelo lado, você pode desventrar, né, quer dizer, você abrir o objeto e olhar por dentro dele, quer dizer, o riso é uma maneira irreverente, dessacralizada de representar, né, os objetos do mundo, né? Então, o riso foi importante para o desenvolvimento desse espírito crítico nesses gêneros do campo sério cômico na antiguidade, né, que preparam o caminho para o desenvolvimento do romance, né? E aí, nesses gêneros, né, como as formas da linguagem têm a ver com as visões de mundo, com as ideologias, né, nesses gêneros vão surgindo uma série de traços estilísticos, né, que vão depois vão se cristalizar na forma do romance, né? Por exemplo, o texto em prosa, em oposição ao texto em verso, né? Por quê? Porque o verso ele é mais propício à sacralização do objeto, né? Ele tem uma linguagem, né, mais rebuscada, mais elaborada, ele tem uma forma fixa, né, que corresponde também a um significado um pouco mais fixo, né? Então a prosa é uma forma de escrever,
né, mais própria para o riso, mais própria para um tratamento irreverente do objeto, né? Aparecem nesses gêneros, além da prosa, aparece a linguagem do cotidiano, aparece o diálogo emoldurado pela narração, quer dizer, essa alternância entre o trecho narrado e o diálogo, né? Enfim, características de estilo, de formas de escrita, que vão se cristalizar, né, na forma do romance, né? Bom, aí o Bakhtin, né, vai partir um pouco para a conclusão do texto, né, dizendo que, bom, esses gêneros precursores do romance, né, tem inclusive o próprio romance grego, que não está na listinha aí, né, que seriam, então, né, os primeiros embriões do romance, eles surgiram na antiguidade, né, mas foi só na modernidade que, por conta das transformações, né, na sociedade europeia, né, e do desenvolvimento desse espírito crítico e racional da modernidade, foi só na modernidade que o romance encontrou as condições ideais para se desenvolver. Então, foi na modernidade que ele, né, realmente se desenvolveu enquanto um gênero específico, né, e que ele se tornou o principal gênero, o gênero mestre da literatura ocidental, né? E aí o Bakhtin fecha o texto dizendo que, né, como um gênero atual, né, o romance continua se transformando, né, gerando novas variantes, né? Ele não fala, mas a gente pode pensar, né, nos romances do final do 19, sobretudo do início do 20, onde a gente tem uma quebra da representação realista, né? Uma quebra da ideia de que o romance tem que representar a realidade, né? Você tem o romance experimental, que focado nas próprias maneiras de contar. Enfim, o romance, como um gênero da atualidade, ele continua se transformando, né? E por isso é tão difícil de captar, de sintetizar e de definir o romance numa fórmula, numa definição. Bom, gente, eu acho que é esse aí, né, o eixo central do argumento do texto do Bakhtin, né? Eu pensei hoje fazer uma aula um pouco mais leve mesmo, um pouco mais curta, né? A gente está cansado, eu hoje particularmente estou até com outras questões aqui na cabeça, né? Enfim, né? Estamos terminando o curso, eu pensei fazer mesmo uma aula um pouco mais curta. Mas a gente ainda tem um bom tempo pela frente, então se alguém quiser, né, temos a palavra aberta aí, se alguém quiser fazer, né, levantar alguma dúvida, fazer algum comentário, né, sobre esse texto, né? É um texto um pouco mais longo, um pouco mais difícil, né? Essa semana ainda teve a circunstância de que vocês tiveram o trabalho final para entregar na sexta-feira passada, né? Então não sei como é que está a leitura de vocês. Mas teve a minha exposição aqui, né? Então, palavra aberta para se alguém quiser fazer alguma observação, algum comentário sobre o texto, né? Uma outra coisa que vocês podem fazer também é tentar relacionar, né, essa teorização do Bakhtin sobre o romance com a experiência de leitura de vocês, com os romances que vocês leram. Enfim, né? Alguém quer falar alguma coisa? Deu para entender, assim, mais ou menos, o raciocínio? Mayara falou aqui, ó. Ele foi um pouco mais complicado de entender, mas acho que a sua aula deu uma boa esclarecida. Bacana. Eu ia falar isso que ela falou, que a leitura é mais complicada, assim, a aula esclareceu bastante. Entendi, né? E aí o ponto principal é isso, né? Romance é um gênero moderno que expressa uma visão de mundo moderna, uma relação com o tempo moderno, né? Então por isso ele pode ser oposto à epopeia. Vocês conseguem enxergar assim essas características aí que o Bakhtin falou na experiência de leitura de vocês, dos romances que vocês leram? Conseguem me dar algum exemplo? Bom, então eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo rápido, né? Todo mundo já deve, não sei se alguém já leu, mas todo mundo certamente já ouviu falar do Madame Bovary, né? Do Flaubert, né? Romancista francês do século XIX, né? O Madame Bovary conta a história da Emma Bovary, né? Que era uma mulher de origem humilde, né? Que passou a infância e a juventude lendo romances românticos, né? E por conta dessas leituras, ela era cheia de sonhos sobre o futuro dela. Ela queria ter uma vida, né, cheia de aventuras, cheia de amores, cheia de glamour, como ela via nos romances românticos que ela lia, né? Mas aí ela se casa com o Carlos, ou Charles, né, que era um médico do interior, muito simplório, né? E a vida dela era uma vida simplória
de uma mulher de médico do interior, né, que não tinha aquele glamour, aquelas aventuras, né, que ela queria ter por conta da experiência dela na leitura de romances românticos, né? Aí ela começa a querer ter essas aventuras, ela começa a atrair o Carlos, né? Começa a ter aventuras amorosas, né? Começa a gastar loucamente o dinheiro do Carlos, né? Até que no final do romance ela está na iminência de ser desmascarada, né? E se suicida, né? Nessa sinopse muito rápida que eu fiz aqui do romance, né, a gente já pode ver um pouco essa ideia do herói problemático, né, do herói cheio de contradições, né, do herói que quer dar um determinado sentido para a sua... do anti-herói, né, esse herói que quer dar um sentido para a sua vida, mas encontra no mundo obstáculos para a realização desse sentido da vida, do herói cheio de contradições, cheio de dilemas, né, um pouco esse anti-herói que o Bakhtin descreve, né? É um texto do Flaubert, um escritor do século XIX na França, que fala sobre a França do século XIX, quer dizer, que trata então dos problemas do homem contemporâneo ao próprio escritor, né? Nessa sua busca por dar sentido à vida, né? Então exemplifica de uma maneira interessante, né, essas ideias do Bakhtin. É uma leitura muito legal, apesar do spoiler, eu acho que é uma leitura que vale a pena demais, né? Tem que fazer, quem vai mexer com estudos literários tem que ler, né? Um outro exemplo poderia ser o Crime e Castigo, do Dostoiévski, né? Que é um cara assim, que tinha altas aspirações, que queria ter um destino, um grande destino na sua vida, mas que não tinha grana, né? E aí ele resolve assassinar uma velhinha para pegar o dinheiro dele, para pegar o dinheiro dele, né? E quer dizer, então, e aí ele, né, acaba se dando mal, né? Um pouco essa história do anti-herói também, né? Apareceu aqui também um livro fundamental, né? O Crime e Castigo do Dostoiévski, né? Este mais ser lido, né? Apareceu aqui um anti-herói no Memórias de um Sargento de Milícias, acho que é pertinente. Você quer tentar desenvolver um pouquinho, Natália? Não, porque assim, eu nem sei, né, nessas categorias literárias de questão de época mesmo, se Aham. era É realismo, 19, né? é 19, é 19, É 19. aham, Mas é aquela mais coisa antigo do que um pouquinho, mas eu acho que já é caminhando em direção um pouco ao realismo, né? porque a descrição de como as pessoas viviam, né? Aquela coisa mais crua, assim. Aham, sim, né? Eu não lembro bem da história, tem muito tempo que eu li, né? Mas é um pouco, né? Essa coisa do herói um pouco malandro, né? Meio contraditório, né? Acho que com certeza Sim, acho que é sim. pertinente, né? Eu vou sugerir, né? O slide seguinte aqui é sobre o fórum dessa semana, né? Da quarta-feira, né? É, vamos passar para ele, né? Aproveitar o gancho aí, né? A gente vai ter, então, o último fórum, né, no dia 16 agora, quarta-feira, depois de amanhã, né? E vocês podem, né, tanto postar dúvidas, questões e comentários sobre o texto do Bakhtin e sobre o romance, né, questões do romance de uma forma geral, né? Quanto vocês podem tentar fazer esse exercício, né, de relacionar algum romance que vocês leram com essas ideias do Bakhtin sobre o romance aí, né? Então você, Natália, por exemplo, poderia pensar, né, voltar lá no livro um pouquinho e pensar, né, o que você consegue relacionar, né? Eu acho que a relação é totalmente pertinente, né? Mas então a gente vai ter o fórum, né, na quarta-feira, né? Vocês podem tanto discutir o texto do Bakhtin, levantar dúvidas, questões, né? Quanto fazer esse exercício de tentar relacionar alguma leitura de vocês com as ideias do Bakhtin, né? Mas como é o último fórum, né, vocês podem também usar o fórum, né? Eu acho interessante, né? Para falar sobre o curso em geral, né? Para falar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, né? Não precisam de ter, né, ficar intimidados de fazer alguma crítica, né? Eu acho que eu tenho que ter ouvido para crítica aí, né? Eu sei que a gente está passando, né? Se Deus quiser, a gente está terminando, né? E vamos esse momento, né? Mas a gente está passando por um momento em que essa coisa do ensino remoto impacta um pouco sobre
sobre os cursos, a qualidade dos cursos, né? A ausência da interação face a face faz muita, né? Isso prejudica muito, né? A interação faz muita falta, né? Tem certas atividades que não dá para fazer remotamente, né? Eu não quis fazer com vocês que são do início do curso, não quis fazer seminário, por exemplo, geralmente eu faço no formato presencial. Mas, enfim, né? Nessas condições, a gente sabe que o curso não é tão legal quanto poderia ser no formato presencial. Então, fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem fazer alguma crítica, ou se quiserem fazer elogio também, enfim, né? O fórum pode ser usado, né, para uma. Pode, eu acho legal que seja, né? Para pensar um pouquinho sobre o curso em geral, para vocês me darem algum feedback sobre o curso em geral. Né? Vou ver uma coisa aqui a Isabela colocou sobre o Bakhtin. Eu estou pensando em comprar o livro Introdução ao Pensamento de Bakhtin, do professor Fiorin. É um autor bem presente nas disciplinas de letras e eu gosto muito do jeito como o Fiorin explica. Sim, certamente o livro do Fiorin é mais voltado para a teoria linguística do Bakhtin, né? Mas, com certeza, bem interessante, né? Eu não conheço, não li o livro, assim, mas deve ser bom. O Fiorin, com certeza, é bom, né? E ele é de uma linhagem aí de autores bakhtinianos que a gente tem no Brasil, que é bem importante, né? Para quem quer ler o Bakhtin diretamente, eu acho que uma boa entrada é o Marxismo e Filosofia da Linguagem, né? Que o Bakhtin fala ali, né, dá um pouco as bases da teoria linguística dele e que tem tudo a ver com a maneira como ele pensava a literatura. Mas voltando para o fórum, gente, esse então é o último fórum, né? Então é a última oportunidade de quem ainda não participou dos fóruns participar, né? Lembrando que para ganhar os 10 pontos de participação, tem que participar pelo menos uma vez de algum dos fóruns, né? Então, quem ainda não participou, tem a última chance de dar um pitaco lá. E todos, né, mesmo os que já participaram, evidentemente, serão muito bem-vindos, né? Mas então, né, a última atividade do curso que vai acontecer é o fórum no dia 16, quarta-feira agora. Vou aqui então para o último slide, que é só para eu falar para vocês, né, sobre a finalização do curso, sobre, né, quando eu vou publicar as notas, sobre como vai funcionar o exame especial, né? Eu ainda não comecei a corrigir, avaliar os trabalhos, né? Eu vou pedir a vocês, inclusive, uma certa compreensão aí em relação aos retornos, né, dos trabalhos, né? Eu vou tentar, vou fazer esforço para fazer um retorno um pouco mais rápido, um pouco mais ligeiro, né? Porque são muitos trabalhos para corrigir, né, e para avaliar, né? Eu tenho um prazo mais ou menos curto e estou bem enrolado aqui com umas outras atividades de trabalho, algumas coisas aqui da minha vida pessoal também. Então, eu vou tentar, né? Porque às vezes a gente gasta muito mais tempo elaborando o retorno, elaborando o textinho que eu, né, escrevo ali para explicar a nota para vocês, do que lendo o trabalho, né? Então, eu vou tentar, né? Às vezes é difícil até fazer isso, porque você fica querendo falar uma coisa a mais, né? Mas eu vou tentar dar retornos um pouco mais rápidos, eu peço a compreensão de vocês, né? Mas, enfim, né, as notas vão ser lançadas no diário até a quarta-feira da semana que vem, dia 23 de fevereiro, né? Se alguém tiver ficado na situação de fazer o exame especial, né, essa pessoa tem que me escrever, né, por esse e-mail aí, meu e-mail pessoal, linoitemrodrigues@uol.com.br, até o dia 25 de fevereiro, né? E aí eu vou responder, né, a pessoa que me escrever, falando, a pessoa vai me escrever, né, ó, eu vou precisar de fazer o exame especial, né? Aí eu vou responder dando as instruções para o exame especial, né? O trabalho de exame especial. O trabalho vai ser nos mesmos moldes desse último trabalho que vocês fizeram sobre o conto do Akutagawa, né? Eu vou escolher uma outra das narrativas que a gente trabalhou ao longo do semestre, né, para vocês fazerem um texto de análise e interpretação, né, com os mesmos parâmetros do trabalho final, né? E aí o trabalho do exame especial, se houver necessidade de alguém fazer, né, deverá ser entregue até o dia 3 de março, né? Porque eu tenho que fechar os diários já com os exames especiais no dia 4 de março. Alguma dúvida, gente, sobre isso, sobre a questão das notas, do exame especial, sobre a finalização do curso? Tudo certo? Tudo tranquilo? Maravilha.
Bom, então, gente, a gente está terminando, né? Lógico que tem o fórum na quarta, tem o retorno das notas, né? Mas esse é o nosso último encontro presencial, né? Estamos terminando esse último encontro, né? Eu queria agradecer vocês aí, né? Pela persistência, né? Por estarem aqui hoje, né? Pela leitura dos textos, pela participação nas atividades do curso, né? E desejar, né? Boas férias, bom descanso para todo mundo, né? Torcendo para que a gente possa mesmo estar lá no final de março presencialmente para continuar o nosso curso. Agradeço aqui, né, a Mayara falando que achou a matéria legal, né, dizendo que amou as leituras, né, o pessoal agradecendo a Isabela, a Natália, agradecendo aqui o curso, a Natália dizendo que foi bacana também, né. Agradeço muito, a gente, né, tenta fazer o melhor possível mesmo nessas condições. Então, gente, então agora, né, eu ainda tenho bastante trabalho, corrigir da nota para vocês, mas vocês estão entrando de férias, né? Então, boas férias, bom descanso para todo mundo. Vamos torcer para a gente estar lá presencialmente no final de março para o próximo semestre. Vocês me vendo lá pelo corredor, você escutou qual eu sou a Natália, que fiz o curso, eu sou a Mayara, eu sou a Isabela, né? E a gente fica se conhecendo pessoalmente e, quem sabe, a gente vai se encontrar em alguma outra disciplina, tá bom? Muito obrigado, gente. Boas férias, bom descanso. Vamos descansar. Isso aí, vai ser ótimo, com certeza. Presencial é muito mais legal. Valeu, gente. Até mais. Valeu, abraço para todo mundo, boa noite, bom descanso, boas férias. Tchau, tchau.